Estamos na nossa segunda aula de supervisão. Na primeira aula, nós falamos que a supervisão é um espaço, né? É um espaço onde há um encontro de um supervisor e um analista. O supervisor não deve se colocar como supremo saber ali, mas ter o ambiente de supervisão como um espaço de escuta para a reflexão do analista que traz a sua demanda para ele. Aprendemos também que o psicanalista exerce autoridade, no sentido de ser maior que o analisando, ou o analista que faz a demanda, tá bom? Aprendemos sobre isso, e que nesse local ali ele tem que exercer a função de escuta e de levar, né, o analista que traz a demanda a conseguir expor o seu desejo. É um ambiente onde ele ouve, né, através da associação livre, né, de um tempo para que o analisando possa refletir e trazer à consciência aquilo que o incomoda e o incomodou durante a análise com o seu paciente, no sentido de que eu acho que eu não consegui ser suficientemente bom. Então, nesse sentido, o supervisor ele vai ceder espaço em análise. Dessa forma, a supervisão não é um espaço simplesmente técnico, mas é um espaço de extensão da análise desse analista. Bom, também se torna um espaço de análise. Nós falamos sobre a questão do tripé psicanalítico, que veio aí através da visão freudiana, né, que seria estudar bastante, conhecer bastante a teoria, ter o seu próprio analista para fazer sua análise pessoal e também participar de grupo de supervisão. Ok? Hoje nós vamos falar sobre os modelos de supervisão. Esse modelo criado por Freud, por Lacan e aqueles que são chamados pós-freudianos. Hoje vamos seguir em frente, então. É apenas um momento técnico, ou um momento em que o supervisor se coloca numa posição de suposto saber e começa, então, a avaliar aquele analista que traz a demanda. Isso não é a função exata de um psicanalista supervisor, ok? Ele não tem que ficar ali só olhando a questão técnica, mas ele tem que usar esse ambiente como um ambiente de elaboração do chamado desejo do analista. O que seria, de fato, o que Lacan fala sobre o desejo do analista, né? Seria o desejo de querermos algo para a gente? Não. Se fosse o desejo de querermos algo para a gente, seria, então, o desejo do ego. Então, esse momento, né, esse momento da supervisão não é um momento extremamente técnico, mas um momento em que o psicanalista supervisor, ele dá espaço para o outro refletir. Esse desejo, então, como eu estava falando, não é o desejo do analista em si, no sentido de que eu quero que a análise seja boa, que eu quero conseguir atender essa demanda, eu quero conseguir tratar esse paciente. Não, não é esse desejo aí, tá? O desejo do analista é o seguinte, é que o analista se coloque numa situação de ouvinte, certo? De observador, né, daquela escuta flutuante, para que aquele sujeito que traz a demanda consiga refletir, pensar, através das perguntas, às vezes, norteadoras do supervisor, para conseguir trazer do seu inconsciente para fora aquilo que ele não conseguia dizer. Essa aí que é a questão do desejo do analista. E também a questão ética da clínica, né? De ouvir e não julgar aquele que traz a demanda. Então, é sobre essa questão que a gente conversa. Okay? A psicanálise, então, ela é baseada em cima de pilares, né, que a sustentam, certo? E a mantém. Então, temos essa questão da supervisão que faz parte, que é muito forte sobre isso. Por quê? Porque é nesse momento de escuta entre supervisor e analista que se concebe e se consegue se trabalhar algumas questões que, às vezes, podem se tornar problemas éticos. Por exemplo, o analista, com seu analisando, pode, de repente, fazer deduções com respeito à questão colocada na associação livre pelo seu analisando, por conta dele fazer julgamentos com relação a experiências próprias que ele já teve. Dentro da questão da supervisão, isso vai ser colocado e vai se conseguir entender isso, né? O supervisor consegue fazer com que o analista, que traz a demanda,
consiga refletir sobre isso e pensar se não tem algo dele nisso. Bom, Freud, né, teve o seu modelo de que a gente não pode dizer que é supervisão, a gente vai definir agora melhor sobre isso, tá? Lacan teve o modelo dele e os autores pós-freudianos também abordaram essa questão da supervisão. Por isso, nós vamos estudar isso para poder trabalhar, né, em conjunto, certo? Usar Freud, vamos falar sobre Lacan, entendeu? Vamos falar sobre outros psicanalistas, principalmente o Bion. Freud, então, ele não criou um modelo formal de supervisão, não existia supervisão naquela época, ok? Assim que acontecia aqui aquelas reuniões das quartas-feiras, ele fazia orientações aos analistas daquela sociedade lá em Viena. Na verdade, ele fazia orientação clínica de como fazer análise. Tá? Ele explicava a técnica de como se realizava uma análise e como se podia direcionar e tratar aquelas pessoas que traziam as suas demandas. Okay? Em alguns casos, ele fez, como a gente viu, né, no caso, né, por exemplo, do pequeno Hans, também, né, a questão de que ele fez análise através de cartas. O menino mandava carta para ele, e com base nessas cartas, né, ele conseguia, então, orientar o pai sobre como devia agir com relação à cama, né, com respeito à telafobia. Bom, então ele trabalhava com cartas, né? Ele discutia esse manejo, né? Ele trabalhava com a questão da discussão da transferência, da contra-transferência, dos atos falhos, né? Até que ponto dava para fazer uma interpretação daquilo que a gente via, né? que o analista recebia. Ok? E uma coisa que ele não abria mão era da experiência clínica, e até hoje, vocês vão ver daqui a pouco falar sobre o IPA, né? A experiência clínica é fundamental para que o analista possa se manter, né? Para que ele possa se tornar um profissional de fato. À medida que ele vai atendendo mais e mais pacientes, ele vai desenvolvendo essa experiência clínica, né? Porque atende vários casos e ele compara isso com a teoria, e na comparação com a teoria, ele se vê na capacidade de auxiliar o paciente na sua demanda, e ele traz essa questão, então, para a supervisão, que é esse espaço, né, de discussão, e nesse espaço de discussão é feito ali, então, um encontro entre dois inconscientes, certo? Um inconsciente que está trazendo essa questão, essa demanda, carregado muitas vezes de pensamentos próprios, né, de preconceitos, certo? E diante de um supervisor que está ali sem conhecer a causa, sem conhecer o paciente, consegue trazer e tirar ali as suas dúvidas, né, e a sua dor, aquilo que o incomodava. A supervisão em Freud seria basicamente isso, né? Seria um espaço mais técnico, de discussão clínica e de estudo. Já Lacan, ele traz um pouco de diferença com respeito a isso, né? Quando a gente fala do modelo de Freud, a gente está falando do modelo hoje de supervisão da IPA, por exemplo, ok? Que seria mais voltado para essa questão técnica mesmo, para o estudo, muitas e muitas horas de atendimento, cursos extensivos de mais de 4 anos, sendo acompanhado por supervisores, a gente vai ver mais para frente isso, tá? A Lacan já pensa um pouco diferente sobre isso. Ele não se preocupa muito com essa questão de ficar corrigindo a técnica, certo? Ah, será que a abordagem foi essa? Será que eu usei bem, né, esse tipo de abordagem? Não. Ele se coloca ali, né, se posiciona ali, como eu falei antes, do sujeito do desejo da clínica. Ele fica a ouvir aquele que traz a demanda e vai fazendo colocações, perguntas, né? Ou melhor, vai colocando aquele que está diante dele para refletir sobre as suas dúvidas, sobre as suas verdades, sobre aquilo que ele acha que é, a ponto dele conseguir, então, fazer as próprias respostas, né? Nesse sentido, então, em Lacan, ele permite que o analista que está sob supervisão reflita
e consiga transferir, então, né, para o supervisor aquela angústia dele. O supervisor, então, recebe essa transferência e devolve para ele. Devolve de que forma? Deixando que ele mesmo responda às suas próprias questões, que seria aí o conceito do desejo do analista. Ok? O supervisor, então, na teoria de Lacan, ele não é o mestre, certo? Como se colocava, como o Freud se coloca, de certa maneira, aquele grande conhecedor. Mas ele é alguém que vai sustentar sempre o espaço, vai deixar o espaço aberto para o analista, né, para que ele possa, então, se posicionar e se colocar ali nesse espaço. Então, ele não se coloca como mestre ali, mas ele deixa que aquele que traz a demanda, né, se posicione e consiga fazer com que o seu inconsciente se manifeste ali, tal qual acontece em uma análise comum. Ok? Através da fala, ele vai colocar para fora aquela angústia dele, do que ele não conseguiu, no pensamento dele, né, tratar daquele paciente que ele está cuidando. Tá? Eu coloquei um exemplo básico aqui, que seria básico. Diante da angústia do analista, por não saber o que dizer, o supervisor lacaniano acolhe essa angústia como parte do processo. Ele simplesmente pergunta para aquele que traz a demanda o seguinte: por que esse silêncio do seu paciente lhe causou tanta angústia? Vai levar ele a refletir. E não vai dizer para ele nada, ele não vai informar, não vai dizer para ele como é que ele tem que abordar aquele paciente, se tem que fazer o paciente falar, se não tem que falar, não vai se preocupar com isso. Ele vai simplesmente perguntar, né, por quê, e aí o sujeito reflete sobre aquilo e começa a perceber, né, que aquela angústia não tinha sentido. Depois de Lacan, nós temos Bion. Bion é o que a gente vai trazer mais à tona hoje nessa conversa, tá? Porque eu acho que é o que há de mais interessante nesse momento para a gente conversar. Por quê? Aliás, para Bion, a supervisão é um campo de aprendizado emocional. Nós vimos na aula passada sobre a questão da função alfa e beta, e é nisso que ele trabalha, tá bom? Levando o sujeito a pensar, desenvolver a capacidade de raciocínio com relação ao que está acontecendo no inconsciente desse sujeito. Antes do sujeito, né, o que o incomoda, o que ele gostaria de falar e não consegue, certo? Da transferência desse não conseguir falar, dessa angústia para o analista, e essa questão do analista conseguir ser empático, né, que aqui Bion trabalha a empatia, ser empático, perceber isso, conseguir devolver isso para o seu paciente, de forma em que ele tenha sido o canal ali, né, de transferência para ele consegue devolver isso na contra-transferência para o paciente, de forma que o paciente consegue se sentir acolhido, tá bom? Então, em vez dele ensinar, no caso de Bion, ele acompanha o pensamento clínico do supervisionado. Tá? O aprendizado surge aí ao tolerar o não saber e observar o que emerge da experiência emocional. Então, essa questão do conflito, né, da dor que o sujeito tem de chegar, por exemplo, em uma supervisão e querer falar sobre aquilo, e querer se livrar daquele sentimento, entendeu? Em que está com um supervisor que é técnico, que tenta ensiná-lo como tem que fazer, tendo com que ele saia frustrado daquela sessão de supervisão. Bion não. Bion ele vai fazer com que você perceba essa dor, consiga receber isso e devolver isso de forma em que o sujeito saia realizado e livre daquela dor na análise. Tá? Então, esse supervisor, segundo Bion, ele faz o quê? Ele ajuda a transformar impressões confusas do pensamento clínico daquele analista que trouxe a demanda, que não entende bem por que não conseguiu resolver aquilo, não deu conta daquilo, aquela incerteza
deixando ele confortável para quando ele voltar para o seu paciente, ele consiga estar seguro daquilo que ele está fazendo. Tá? Aqui eu coloquei também um exemplo básico aqui, né? Diante de um relato caótico, certo? Em que o sujeito chega para o seu supervisor, sem saber como resolver, ele foi mal lá, ele acha que ele foi mal naquela última análise dele com o seu paciente, ok? Ele coloca aquilo em Bion, né? Ao invés de tentar explicar tudo aquilo, né? Bion vai trabalhar diferente, vai trabalhar o seguinte, conseguindo pegar esse sentimento de dor dele, ajudá-lo a elaborar isso para que ele se sinta seguro e que ele consiga entender de fato que aquilo que aconteceu naquela sessão talvez tenha sido uma coisa normal, né? Dessa forma, nós temos aqui, então, os modelos de supervisão de Freud. Freud, então, o que ele fazia? Ele tinha ali, né, não era bem supervisão, como eu falei, né? Era um modelo de início, que ele trabalhava mais essa questão da técnica, falava muito da transferência e da interpretação do que acontecia na análise. Então, ele orientava tecnicamente o analista e apontava para ele onde que ele tinha que melhorar nesse manejo. Tá? Mas Jacques Lacan, não, né? Como eu disse, ele já pensava mais nessa questão da questão ética. A preocupação dele aí, tá? Né, era o desejo do analista. Já era essa questão aí, né, de pensar que o supervisor não transmite um saber para o seu supervisionado, tá? Mas ele ouve, dá espaço para o outro falar, para que o outro consiga se livrar daquela dor, né, que seria a função aí do supervisor dentro da questão do desejo do analista. Tipo, o que me interessa nessa sessão é que o meu analisando consiga transferir as questões que ele acha que não dá conta e a gente, então, conseguir fazer com que ele compreenda de verdade o que está acontecendo. Com Bion, como eu falei, né, já não é a questão técnica, não é essa questão de preocupação com a ética e nem desse não saber, mas de interpretar como está esse sujeito, como pessoa, no momento em que ele chega para essa análise, ou que ele chega para essa supervisão, aquela angústia dele. Bom, isso a gente vai aprender agora um pouco mais para frente, daqui a pouco falar mais sobre isso, e como é que é interessante entender isso para que a gente se torne um bom supervisor. Falar rapidamente sobre a questão da IPA, né? Associação Psicanalítica Internacional, foi criado por Freud, ou melhor, 1910, tá bom? O foco era manter a psicanálise, certo, como ciência, preservando aí o tripé: a análise pessoal, a formação teórica e a supervisão clínica. A supervisão para eles é um espaço de estudo, né, de utilizar a técnica da psicanálise e manter aí o processo ético de ser exatamente um psicanalista, um sujeito em que fere, mas que ele ouve e leva o sujeito a refletir sobre aquilo. Ok? Então, esse ambiente é um ambiente de escuta psicanalítica. Seria a questão simples e básica da associação livre, né, e da escuta flutuante. A IPA, ela faz o quê? Né? Ela, como foi Freud que criou, que estruturou isso tudo, ela vai sempre pensar em teoria, muito estudo, e aplicação técnica da prática. A ideia é que se consiga fazer uma boa análise, uma boa reflexão clínica sobre aquilo. Né? Então, esse ambiente de análise que fala que é seguro, seria um ambiente em que, se eu tenho muita teoria e tenho muita prática, com certeza eu vou ter sucesso na minha análise. Estimula, então, a autonomia e a singularidade do analista de informação, porque faz com que ele estude, com que ele cumpra o tripé e que ele se forme e seja um excelente psicanalista. Okay? Dessa forma, você entrando em análise no sistema da IPA, você sempre vai ter esse supervisor como aquela referência técnica e ética. Disso tudo, IPA não diz que o supervisor tem que ser aquele que se coloca como uma pessoa superior, né, com autoridade vertical. Não, isso não. É autoridade em conhecimento técnico e teórico, o que a gente chama de praxe. Um exemplo básico, né,
de intervenção de supervisor na questão do IPA, o cara coloca uma coisa simples, né? O paciente começa a chegar atrasado e o analista de informação evita abordar o tema. Toda vez que chegar atrasado, ele está sem jeito de não sei o que eu vou falar, né? Se eu reclamar, eu posso perder o paciente, né? Eu posso não conseguir agir de uma forma correta, e ele leva esse caso para a supervisão. E aí, o supervisor, então, na IPA, vai relembrar conceitos, veja, conceitos de transferência e resistência. Será que o paciente está conseguindo transferir para ele, fazer uma boa transferência? Será que a resistência do paciente, ele não está querendo vir? Né? Então, na pergunta seria, o que o atraso representa nessa transferência? Questão técnica, puramente técnica. Ok? Sua hesitação está ligada à contra-transferência? Quer dizer, olha só, né? Aí ele está relacionando aí a questão do analista, preocupado, né? Será que eu não estou conseguindo fazer uma boa análise, devolver, né, essa transferência da forma em que está dando resultados? Dessa forma, né? Freud coloca lá, no caso Dora, em 1905, uma citação dele básica, que ele disse que ele se antecipou em determinado momento, fazendo com que atrapalhasse o processo psicanalítico. Okay? Então, quando ele coloca isso, ele diz, eu acho que eu não agi tecnicamente correto. E é essa a questão da IPA, a questão técnica. A supervisão é um dispositivo vivo, porque elabora dois inconscientes, ela é um dispositivo de aprendizagem viva, do qual, durante a relação entre um psicanalista e outro psicanalista, se acha as respostas, contra-respostas. Então, aquela questão de eu ler um livro, né, estudar sobre interpretação dos sonhos, histeria, e achar que eu já tenho um conhecimento suficiente, quando nós chegamos na supervisão, a gente começa a perceber que não. Né? Existe uma outra forma de ser visto, de ver isso também. Como dispositivo vivo também, ouvir respeitando o que o outro tem a dizer, entendendo que o outro está trazendo a demanda e que, veja bem, essa escuta ética significa eu ouvir tudo o que ele tem a dizer e vou incentivá-lo a pensar sobre isso, né? Dando autonomia ao futuro analista, certo? De tomar suas próprias decisões, sem ser aquela pessoa que fica sempre dependendo da resposta do supervisor. Então, esse supervisor, ele não é o dono da verdade, ele não é o técnico nessa questão. Ele apoia com experiência, mas ele não define que sabe tudo. E aí, aqui a citação que eu falei para vocês de Freud. Fui severamente punido por não ter compreendido a importância da transferência no tempo apropriado. Ok? Então, o que ele pensa aqui? Ele pensa assim, eu agi errado. Tecnicamente, eu agi errado. Certo? E isso é a visão, né, técnica da análise. Então, esse modelo de supervisão didática na IPA é o modelo freudiano. Tripé da formação, sempre, supervisão, compõe a formação junto com a análise pessoal e ensino teórico. A IPA não abre mão disso. Então, hoje, para ser um psicanalista, hoje, não só quem é associado da IPA, mas psicanálise de forma geral, né? Seria o tripé. Ensino teórico, formação pessoal e supervisão. A função de supervisão na IPA é transmissão técnica e ética, quer dizer, eu ensino, mas respeito. Não anulo o sujeito que traz a demanda, ok? Respeito ele. Mesmo diante de uma situação, né, em que o nosso supervisionando traz essa demanda, certo? A gente vai sempre pensar na questão técnica, dentro da visão didática da IPA. Né? A relação como transferência e resistência sempre vai estar relacionado na análise, tipo, por que o sujeito faltou a análise hoje? Porque ele está chegando sempre tarde? Porque ele não quer falar? Sempre está relacionado a essa questão técnica. Dentro da IPA, então, a finalidade principal seria desenvolver escuta clínica através do que o Freud falou sobre associação livre, conseguir conceder autonomia ao analisando,
técnico, futuro analista, né, na formação técnica, dando a ele o conhecimento que ele precisa através do tripé para que ele possa ter responsabilidade técnica. Essa supervisão, né, como um exercício ético e clínico, okay, sempre vai estar baseado na escuta, para que, a partir da escuta, promova a transformação contínua do analista. Então, o ambiente de supervisão é ouvir, dar espaço para o analista falar. Dessa forma, quando você ouve o que o analista fala, você começa a refletir. Também, o analista que está falando está colocando para fora algo de dentro do seu inconsciente. Então, você consegue juntar tudo aqui, né? A teoria, a prática e a ação do supervisor, que vai estar auxiliando nesse momento para que a demanda possa ser resolvida. Nesse momento, a gente começa a pensar no que se chama continente simbólico. O que significa continente simbólico? Significa o seguinte: um espaço onde a demanda daquele sujeito que traz, certo, do analista, se encaixa dentro do supervisor, como um continente. Entra, ele recebe isso, consegue contra-transferir, quer dizer, mandar de volta de uma forma em que satisfaça o desejo do analista, e aí, nessa hora, então, aquele que traz a demanda se fortalece. Isso aí vai fazer com que ocorra o que chama amadurecimento técnico. Eu consigo transferir para o meu supervisor, que é um continente, ele consegue, através do seu conhecimento técnico, de tudo que ele sabe, trazer uma segunda pergunta, fazendo com que o analista consiga refletir sobre aquilo. Vamos falar agora, que a gente já falou da questão do IPA, né, já falamos dessa questão técnica do tripé, bom, e aí a gente continua mantendo esse tripé, só que agora a gente vai falar sobre o lugar do analista na supervisão em Lacan. Como eu disse lá no começo, na introdução, a supervisão não é técnica, mas é ética, é um espaço de fala onde eu respeito aquele que está falando. Ok? A direção do tratamento e os princípios de seu poder, de 1958, é que Lacan traz esse tema, quem quiser estudar sobre isso. O foco sempre vai ser na posição subjetiva do analista durante o tratamento. Bom, então, o analista que traz a questão, tá, tem suas dores, seus pensamentos, suas questões não resolvidas. O analista, então, escuta, ou melhor, o supervisor escuta, fica em silêncio e sustenta o desejo na transferência. O que é isso? Eu não falo, eu aguardo. Eu espero que o meu analisando, aquele que traz a questão, consiga refletir e transferir a informação. Ao invés de eu chegar e interferir e dar ele segundo, e dizer aquilo que eu acho que é, para dizer a verdade. Então, nesse momento, quando você dá lugar ao desejo do analista, o que acontece? Aquele analista de informação começa a se confrontar consigo mesmo e perceber por que ele não foi bem, de repente, naquela análise. Eram as resistências que ele mesmo tinha com relação a algumas questões que o seu analisando trazia. Algumas fantasias e alguns ideais que ele tinha, né, com relação a ele mesmo. E ele começa, então, a conseguir dividir essa questão e entender que o que não estava indo bem, talvez, na análise dele, é porque ele precisava fazer sua autoanálise, por exemplo. Okay? A presença do supervisor, então, como continente simbólico, possibilita o amadurecimento técnico e fortalecimento da função psicanalítica. A supervisão é um convite ao aprofundamento e à construção reflexiva desse lugar fundamental na formação do analista. Quando ele fala sobre essa questão da construção reflexiva, significa o seguinte: se eu não faço supervisão, se eu apenas atendo o paciente, eu não consigo fazer uma reflexão com respeito a isso. Por quê? Porque eu sempre vou entender que eu estou controlando as coisas e que eu sei aquilo que eu estou fazendo. Enquanto, quando eu trago para a supervisão, o supervisor traz para mim uma nova visão, uma forma diferente. E aí eu começo a perceber, né, que eu precisava refletir mais sobre aquilo. Bom, em Lacan, então, o supervisor não é mestre, não é como no caso do IPA lá, tá? Não é um mestre, e nem sabe toda a verdade.
O saber se constrói no campo da linguagem, escuta e transferência. Campo da linguagem, que ele está dizendo aqui, é a forma de conseguir, né, interpretar as coisas. Tá? O não falado, por exemplo. Tá? Escutar o que o analista tem a dizer e fazer a transferência. O supervisor sustenta a ética da psicanálise e a responsabilidade do analista por seu ato. No momento, ele, ao invés de se colocar na posição de suposto saber, ele ouve. Ele ouve. E nesse ouvir, o próprio analista vai tirar suas próprias conclusões com respeito àquilo que ele precisava descobrir. Na direção do tratamento, que Lacan escreveu em 1958, né, vai estar escrito o seguinte, depende da posição do analista como causa do desejo. Em Lacan, é preciso que o psicanalista supervisor ouça, permita que aquele que traz a demanda reflita e fale as suas dores e consiga fazer que o seu inconsciente transfira essas questões através da fala, da sua própria fala, através ali, né, do básico da questão da psicanálise, que seria aí a transferência para o psicanalista supervisor, tá? Através da livre associação. Dentro dessa visão aí, tá? Interpretar corretamente não basta, é preciso sustentar uma posição ética. O que é isso? Eu interpreto, eu penso, eu ouço e acho, eu acho que é isso. Mas o fato de eu achar que é isso não vai me dar o direito de eu chegar e dizer isso. Mas eu vou ouvir do outro o que o outro, de fato, vai conseguir compreender daquilo que ele refletiu. Nessa supervisão, então, de Lacan, o foco é o desejo do analista e sua relação com o desejo do sujeito. O desejo do analista, que o outro consiga se livrar de suas dores. O desejo do sujeito é o desejo de que ele traz consigo aquela demanda e quer se livrar disso. Então, a escuta atenta do supervisor permite, então, a esse analista se reconhecer e se sustentar o seu lugar na transferência. Tipo assim, eu consigo falar, eu consigo me relacionar com o meu supervisor de forma segura. Veja bem, é bem diferente de quando eu chego para colocar uma demanda e o meu supervisor se coloca numa posição de autoridade. Eu já participei de supervisão em que eu não consegui mais voltar ali. Por quê? Porque a gente não conseguia falar nada ali, não conseguia transferir nada. Tudo que a gente transferia estava errado. Sempre o outro, o supervisor, sempre estava dominando, era sempre, não é desse jeito, você devia ter seguido por esse caminho, deveria ser dessa forma. Fica insuportável fazer supervisão com a pessoa assim. A pessoa não te permite refletir. Isso é péssimo. Então, um modelo simples aqui, lacaniano. Paciente que fala histórias desconectadas e o analista se sente impotente. Veja bem, o supervisor não corrige, mas ele pergunta. O paciente está falando e ele não consegue fazer a contra-transferência adequada. O supervisor, então, não corrige nada, mas pergunta: o que essa fala diz a você? Será por que você não consegue? Né? Que lugar você ocupa nessa cena? O lugar de simplesmente um sujeito que recebe, processa, ok? E ajuda o outro a se encontrar, ou alguém que interfere? E outra pergunta que ele faz: por que a urgência em intervir? Por que você acha que você tem que estar falando durante a análise com esse paciente? Então, dessa forma, em Lacan, o objetivo é permitir a pessoa que vai à supervisão, aqui no caso uma supervisionanda, que era uma paciente, que era uma analista, né, escutar-se, refletir e elaborar, e não aplicar uma fórmula pronta. Deixa com que a pessoa reflita, certo? Quando a pessoa fala, ela escuta ao mesmo tempo aquilo que ela está falando. E eu dando espaço para ela, ela reflete e ela pensa, elabora. E aí ela chega a uma conclusão. Ok? Então, em Lacan, a supervisão como ética. Não há um saber fechado a transmitir. Trata-se de sustentar a posição subjetiva do analista. Então, o analista chega e traz para a supervisão aquilo, então eu ouço e simplesmente recebo aquilo na transferência e ajudo ele a elaborar aquilo ali. Né? Então, seria
A função do supervisor básica, sustentar o desejo do analista sem ocupar o lugar de mestre. O que seria o desejo do analista? Conseguir fazer com que o outro se livre da dor. Não me sinto mestre, me sinto aqui um facilitador. O foco, então, vai ser sempre na transferência. Supervisão como espaço de escuta da transferência e dos empates da posição do analista. Eu sempre me coloco como aquele que escuta, recebo, consigo auxiliar, processar e transferir para ele. Ok? Um exemplo prático aqui que eu coloquei, caso de paciente falante. O supervisor interroga a posição do analista em vez de sugerir uma interpretação direta. Ok? Então, o paciente fala, né? O supervisor interroga como que o analista se coloca ali, ao invés de dizer para ele o que ele deve fazer. Agora, a gente tem uma comparação básica aqui. A supervisão tradicional em Freud e a supervisão em Lacan, né? Em Freud, foco na técnica e na correção sempre. Está tudo certinho, ok? Corrigir falhas técnicas. O supervisor ali é um mestre, ele ocupa uma posição hierárquica, um saber definitivo, aquele que estuda muito, ok? Tem muita experiência. Respostas rápidas e soluções resolvidas ali para a pessoa sair já pronta para dar conta daquilo na próxima análise com o seu paciente. Ok? A prática é sempre tradicional. O analista de informação é visto como alguém que deve aprender e aplicar o que é transmitido. Muito embora respeite a questão ética, como eu falei. Já em Lacan, não. O foco é na ética do desejo. O supervisor lacaniano prioriza o apoio técnico e sustenta o desejo do analista, sem impor nenhuma resposta. Ele é que define. O supervisor ali é um suporte. Ele está no lugar dele ali, né? Não é um mestre, apesar de conhecer bastante, ter experiência, mas vai dar um suporte ali para que o outro possa se achar e se resolver, né? Vai sustentar ali aquela situação para que aquilo se resolva de forma que aquele que traz a demanda saia dali satisfeito, pronto, com aquela demanda resolvida para que ele possa ir para o seu paciente mais seguro. Bom, ele não trabalha com respostas imediatas. Ele leva o sujeito a pensar através do silêncio, de ouvir, né, o que o consciente daquele analista trouxe, ok? Para que ele próprio ache suas respostas. Dessa forma, a supervisão lacaniana visa tornar o analista em formação mais ativo em seu processo de aprender, estimulando a sua própria escuta e compreensão do caso. Veja bem, são duas coisas totalmente diferentes. Enquanto um visa praticamente só a técnica, o outro, momento de aprendizagem e reflexão. Ok? A função do terceiro e o desejo do analista. Vamos passar para essa fase agora, que eu acho que a gente só vai conseguir chegar até aqui. Bom, nos modelos freudianos, a supervisão envolve 3 polos, né? Supervisor, supervisionando, e aí o caso clínico. Nessa questão do caso clínico é que a gente começa a falar sobre Bion, tá? Essa relação dinâmica marcada por afetos, transferências e escutas. Agora não é mais aquela situação de um supervisor sentado aqui e um analista que traz um caso aqui, uma questão técnica, tá bom? Ou um caso em que eu vou ouvir o outro, respeitar o outro e esperar o outro refletir, não. Aqui agora é diferente. O supervisor atua como um terceiro simbólico, criando um espaço de reflexão, não como esse transmissor técnico de saber. Aqui eu estou falando, em Bion, da função alfa e beta. Então, o aprendizado aqui significa transformar experiências brutas em pensamento. O que seria experiências brutas em pensamento? O meu paciente, ou o meu analista que está vindo para a supervisão, tá bom? Ele vem cheio de coisas dentro dele que ele não consegue resolver. Ele traz tudo dentro dele de forma bruta. O que acontece? O supervisor, ele acolhe essas emoções, recebe esse analista que está vindo trazer a demanda, fazendo com que ele consiga pensar sobre isso, já que ele não consegue, ele está bloqueado, ele não consegue resolver. A função alfa nada mais que isso, é uma coisa bruta, do qual eu estou perturbado e eu não consigo resolver. Então, o supervisor ajuda o supervisionando a tolerar o não saber, porque ele está perturbado por não saber, certo?
sustentar o pensamento criativo e ético, para que ele possa elaborar isso. Dessa forma, ele elimina, tá bom? Aquela questão da capacidade negativa. Seria o quê? Tentar responder, dar respostas prontas sobre aquela dor, aquela perturbação da função alfa que o paciente está trazendo ou que o supervisionando está trazendo para a gente na nossa análise. Então, o supervisor aí não oferece fórmulas, mas favorece o surgimento de uma escuta própria. Escutar o inconsciente passa por lapsos, ele fala, por silêncio, por repetições, deslocamento. Tá? Não são considerados falhas, mas são expressões do sujeito. Quer dizer, veja bem, o sujeito está perturbado e ele traz todas essas questões. Forma, assim como em Lacan, o desejo do analista é o motor da escuta clínica. Eu vou deixar com que ele fale, com que ele coloque para fora. Deve proteger esse desejo contra ideais rígidos, fazer com que ele comece a pensar de uma forma mais flexível, tirar dele esse medo de errar, ok? E, ao mesmo tempo, saber trabalhar bem com essa necessidade de agradar. Tá? Sustentar o desejo e apostar na escuta do inconsciente e não em certezas. Seria aí o que ele tem a falar. Tá bom? Vamos ver isso aqui agora, então. Né? Um exemplo básico aqui. Né? Adolescente com fobia escolar vai para a sessão e está frequentemente calada. Tá bom? O supervisionando quer quebrar o gelo por ansiedade de fazer o certo. O supervisor pergunta: o que você sente quando ela silencia? Qual é o seu próprio silêncio nessa cena? Com resultado, o analista sustenta o silêncio, escutando seu valor transferencial. O que significa isso? O supervisor exerce função de terceiro, apoiando o desejo do analista. Significa o seguinte: me falar, tá? O que você sente quando o paciente não fala nada. Né? O que representa você ficar calado? Certo? E aí ele vai conseguir se colocar e dizer o que sentiu. Né? Isso é a função alfa. Tá bom? Vamos explicar melhor essa função alfa. Bion representou a função alfa como uma forma simbólica simples, com conotação matemática, para indicar o processo mental de transformação dos elementos brutos em pensamentos organizados. Ou seja, função alfa é aplicada a um elemento beta, beta produz um elemento alfa. Elemento beta representa o conteúdo emocional bruto, impensável, não metabolizado. Significa o seguinte: aquilo que eu trago, aquela confusão da minha cabeça quando eu chego durante a supervisão. Ok? A função alfa é a transformadora da mente, a capacidade de pensar, simbolizar e conter. Seria basicamente isso. A função alfa é a transformação de algo que eu não conseguia pensar em algo que eu consigo refletir agora. Tá bom? Alpha Elements são os pensamentos primários. Imagens, símbolos, conteúdos que podem ser sonhados, lembrados ou utilizados na formação de pensamentos. Ok? Então, são esses três elementos que Bion trabalhou. Os pensamentos brutos, que a pessoa chega muito perturbada. Tá? O alfa seria a capacidade de transformar esses pensamentos brutos em capacidade de raciocínio. Os elementos, a forma que acontece. Posso sonhar, posso lembrar e posso falar. A função do terceiro aqui está se referindo ao supervisor. Tá? Supervisor como presença simbólica que sustenta o campo entre o analista e o caso clínico. Então, tudo bem, trouxe um caso, eu estou aqui ouvindo. A função alfa, nesse caso aí, descrito por Bion, é importantíssimo. Seria o quê? Capacidade de transformar experiências emocionais brutas em pensamentos. O supervisor tem função primordial nisso. Tá? Quando ele acolhe esse analista, que vem com dúvidas, ele consegue fazer com que essa pessoa transfira para ele e, através da transferência, ele consiga devolver isso de uma forma em que ele metabolize isso. Capacidade negativa, a habilidade de sustentar o não saber sem buscar respostas imediatas. Né? Ouvir, certo? Aguardar
para que o próprio paciente consiga perceber aquilo do qual ele está querendo a resposta. O desejo do analista, nesse caso, seria ético, da escuta, sustentado sem a necessidade de dominar ou controlar a conversa. Escuta do que escapa. Atenção aos lapsos, silêncio e repetições de deslocamento no discurso do paciente, que vai levar o supervisor a conseguir fazer com que aquele elemento bruto seja transformado em elemento na função alfa. O supervisor e o supervisor não é atravessado por transferências e contra-transferências. Bom, o supervisor pode ser investido de múltiplos significados inconscientes. Autoridade, ideal do eu, rival, julgador, um monte de coisa. Esses afetos precisam ser reconhecidos e elaborados ao longo da supervisão para evitar prejuízos ao processo formativo. Temos, como supervisor hoje, quando a gente aprende, que a gente deve usar o modelo de Freud, sim, temos que estudar bastante, conhecer bastante técnica, temos que trabalhar ali direto com a tríade psicanalítica, mas depois disso a gente precisa aprender também que, como supervisor, não dá para ficar rígido naquela dureza de só o técnico, da correção. Por quê? Porque isso faz com que o nosso analisando ele saia frustrado. Né? Ele vem, é como se fosse, eu trago um caso e ele me ensina como fazer. Eu saio dali e não consegui elaborar direito. Aí vem Lacan e diz, não, tem que respeitar o desejo do analista. Tipo, deixa ele falar bastante. E nesse falar, ele vai transferir para mim. E aí eu vou, nessa escuta, observar e ajudá-lo a metabolizar isso, fazer com que ele realmente, de fato, consiga entender o processo e volte mais resolvido para a sua própria análise, ou para o seu próprio paciente. Tá? Ok? Depois a gente falou sobre Bion aqui, que falou sobre essa questão do terceiro. Né? O que é o terceiro, então? A função bruta, né, ali o beta, que seria, eu chego na sessão com o meu analista, com o meu psicanalista supervisor, cheio de dúvidas na cabeça, angustiado porque não dei conta daquela sessão. Nesse momento de transferência, ok? O analista, então, me recebe essa informação, consegue conduzir de forma empática essa relação, devolvendo para mim, tá, aquela função beta, que era de sofrimento, né, aquela coisa bruta, na função alfa, que seria a função de resolução da questão, com as respostas que eu queria, não com a resposta que o meu supervisor deu, mas com aquilo que eu cheguei à conclusão através da ajuda dele, do conhecimento dele, ok? Sem voltar frustrado. E quando eu chego com esse elemento beta, ok? Na supervisão, e o meu analista trabalha comigo, o meu supervisor trabalha comigo de forma técnica, de forma simplesmente técnica, e não consegue dar conta, eu volto frustrado e inseguro para a minha análise. Ok? O que a gente aprende com isso, então? Que quando nos tornarmos supervisores, certo? Nós vamos ter que perceber a angústia do nosso analisando, receber essa transferência dele, acolhê-lo, dando a ele segurança para ele, dizendo, tudo bem, pensa sobre isso, não é bem dessa forma que você está pensando, será que não existe uma outra forma melhor? Será que realmente você errou? E aí ele metaboliza isso, transforma esse elemento alfa, entendeu? E ele fica tranquilo e ele sai da análise mais seguro para atuar. Abro aqui um espaço rapidinho para perguntas, ou alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar algo sobre isso? Professor, quando eu te perguntei no começo, começar a aula sobre a questão de começar com um teórico e terminar no outro, né? Foi por conta disso. Geralmente eu tento seguir as instruções de Lacan, mas eu vejo que só resolve com Lacan, geralmente, os meus alunos especiais. Os meus colegas de trabalho, por exemplo, eles exigem uma resposta, eu já tenho que ligar para outro, geralmente vai lá para então, Bion ou para alguma pedagogia. Então, você percebeu que hoje nós falamos de 3 pessoas que são um complementa o outro? Exatamente. Uma pessoa hoje, na contemporaneidade, atendendo bem dentro da análise, você tem que usar o tripé em Freud, estudar, saber técnica, tudo direitinho, dar a voz ao seu paciente para que ele possa falar e você possa, então, ali ouvi-lo e
através da transferência, você conseguir, então, fazer com que ele elabore bem aqueles conteúdos inconscientes dele, ok? E, ao mesmo tempo, ser empático, que é o que falta. Né? Aquela figura, se você vê a figura do Freud sentado na poltrona, é uma figura seca, dura, né? De uma pessoa rígida, entendeu? Não que a gente tenha que ficar sendo descontraído com o paciente, mas o que eu digo é o seguinte, é você ser empático com ele, você perceber a dor dele, entendeu? Você perceber o que ele está trazendo para você e aí você auxiliá-lo a resolver. Por isso que Lacan criou essa questão, função alfa, função beta, elemento bruto, entendeu? E ele percebe o seguinte, que o psicoanalisando dele saía, que ele não conseguia dar conta daquela parte emocional do analisando dele, ele via que ele se frustrava, porque via que o sujeito saía pior do que entrava. Entendeu? Daí ele cria essa questão, né? Ele cria essa teoria, entendeu? Baseado na matemática, alfa, beta, né? E elementos, que seriam os elementos que o sujeito traz. Alfa ou beta, a questão bruta, a dor do sujeito, alfa, a parte possível de metabolizar, e os elementos seriam aquelas coisas que a pessoa fala na associação livre. Então, eu pego isso e tenho um certo sentimento com relação a isso, de forma de resolver isso para que o sujeito saia confortável daquela análise ou daquela supervisão. Entenderam? Eu estou me despedindo de vocês hoje aqui.